Fala pessoal, a imprensa é amiga ou inimiga das guardas municipais? Será que esse vídeo vai responder essa pergunta? Antes da gente começar o assunto, não se esquece, se inscreve no canal, ajuda a gente aí com um like, aperta o botão de curtir para a gente disseminar esse conteúdo tão importante. Bom, eu estou aqui para tentar questionar a respeito da imprensa, do que ela fala sobre as guardas municipais, mas também reagir a um vídeo que eu vou mostrar para vocês de um debate mediado aí pelo Diário da Região aqui, e também uma matéria que saiu há poucos dias em relação a uma pesquisa do IBGE em relação às guardas municipais. Trouxe números positivos para as guardas municipais, algumas informações da região, apesar de faltar alguma coisa mais específica, e também um comentário de um ouvidor aí, que já não é a primeira vez que esse cara aí é consultado, não fala muito bem da guarda, tenta articular, tenta manipular alguma opinião de certa forma aí. A gente vai tentar ver isso daí durante esse vídeo. Então, vou abrir aqui primeiro a matéria do jornal e ler com vocês aqui a respeito dessa matéria aqui. Então, alguns trechos aí dessa matéria eu vou lendo aqui. O avanço da Guarda Armada na região. Em 10 anos, o número de guardas municipais passou de 330 para 448 na região de Rio Preto. Entre os que podem usar arma de fogo, o número cresceu de 78 para 409. Aqui fala no crescimento de 424%, né, de guardas armadas. Isso deve à escassez de efetivos da Polícia Civil e da Polícia Militar. E aí ele fala que o tamanho do efetivo das guardas varia bastante, enquanto em Dolcinópolis tem apenas 2 contratados, a Prefeitura de Rio Preto tem 228, número que vai aumentar em breve. O concurso público está em andamento, certo? E aí fala que das 11 corporações da região, 5 permitem o uso da arma de fogo: Rio Preto, Catanduva, Olímpia, Potirendaba e Santa Fé do Sul. Mas faço um adendo aqui, né? Rio Preto está se armando, como a matéria fala, né? De acordo com a prefeitura, por enquanto a gente usa arma com salvo-conduto, né? Autorizado pela justiça. Catanduva é armada há muito tempo, desde a sua criação, há acho que mais de 20 anos. Olímpia foi criada, também ganhou salvo-conduto, mas não é armado pela corporação. Potirendaba também não é armado, tem alguma autorização de uso de arma em serviço, se não me engano, mas não está oficialmente armada, que eu me lembre. E Santa Fé do Sul, sim, o pessoal lá tem arma de fogo. Criada há 18 anos, a Guarda de Rio Preto tem seu efetivo armado porque grande parte dos integrantes conquistaram na justiça, enfim. E aí fala do armamento, do processo do armamento, que não é o foco aí desse vídeo. E aí vai falar aqui das decisões do STF, ele pega um comentário aqui do prefeito de Olímpia, que tem uma deficiência, ele fala que tem uma deficiência na Polícia Militar, e em Olímpia tem 50 profissionais, né? E que ele colocou monitoramento na cidade, que as últimas decisões do STF diz que a guardas municipais são órgãos de segurança públicos, consolida a legalidade das prisões feitas em patrulhamento. E aí vem o comentário aqui da questão do alerta que o ouvidor faz aqui, o perigo para a sociedade, perigo para a segurança pública. O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Cláudio Silva, vê com preocupação a criação acelerada de guardas no interior. É mais uma demonstração de que o modelo de segurança pública é falho. Bom, isso não deixa de ser verdade, né? Precisa passar por reforma. Se a gente está precisando de armar a GCM para fazer serviço de segurança, quer dizer que o atual modelo está falhando. Com relação às armas, Cláudio demonstra preocupação sobre a falta de padronização nas prefeituras, sobre o tempo ideal de treinamento. Isso pode elevar o número de mortes em decorrência da falta de treinamento inadequado das armas. Não é o que a sociedade deseja. Será? Aí eu me pergunto. A Guarda Municipal de Rio Preto, desde 2014, ela está andando armada e nunca teve um treinamento oficial. Lógico que essa situação não é ideal e é preocupante. Mas mesmo assim, nunca teve um disparo acidental ou em alguém inocente. Já são mais de 10 anos usando a arma desse jeito. Imagina com treinamento. Nós temos o Senasp, que regula essa questão. Então, tem um número de horas mínimo pelo Estatuto de Desarmamento, tem a questão dos disparos, número de disparos. Então, não convém não é coerente essa informação que ele dá aqui. Aí continua.
Para a Cláudia, há um risco de municipalização apressada da segurança pública que forçará ao longo dos anos as prefeituras a assumirem custo da compra de equipamento, blindagem de veículos, por exemplo, sem ter a receita financeira. Bom, os municípios, por exemplo, Rio Preto, se ele investisse 6 milhões na Guarda Municipal, ele teria uma eficiência bem grande. Isso não dá nem 0,2% do orçamento. Fora que é possível trazer recursos a fundo perdido, recursos no âmbito federal, tudo isso, tudo se encaminha para isso, com as novas legislações, além das verbas com os deputados, né? E aí, todas as prefeituras, hoje, a maioria delas, investe muito na corporação do Estado. Então, se ela parar de gastar com a corporação do Estado, ela vai ter receita para investir na do município. Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, se investe 2 milhões no bombeiro, nada contra, tá, pessoal? Só estou dando exemplos. Se investe com atividade delegada, compra-se viaturas para a Polícia Militar, mas o Estado tem a receita dele. E a Guarda Municipal, ela fica à mercê? Será que é por isso que falta orçamento? Será que é porque poderia se investir parte de outras secretarias, né? Na Guarda Municipal, porque o orçamento é pequeno? Bom, fica esse questionamento aí. A gente já falou muito desse assunto em outros vídeos. E aí ele fala de blindagem de veículos. Blindagem de veículos. Qual polícia tem veículo blindado? A Polícia Civil não tem. Eu nunca vi. Se tiver, são poucos. A Polícia Militar, menos ainda. Não entendi essa do blindagem de veículos aqui que ele fala nessa reportagem. Acho que a medida vai sendo adotada, pode ser um debate. Enquanto defende que quanto mais armas, mais seguranças, os resultados não têm mostrado eficiência. Há mais encarceramento, mas isso não reflete mais segurança nas ruas. Então, a arma de fogo ela só serve para encarcerar o bandido, não serve para defesa pessoal. E aí tem que se deixar de prender. Não entendi muito essa posição aqui, fica para vocês aí comentar, deixar o comentário de vocês aí em relação a esse assunto que ele deixou aqui. E aí eu quero abrir um outro vídeo aqui. Deixa eu ver se ele roda normal. Embora o combate à criminalidade seja uma atribuição do Estado, como ações do Executivo Municipal podem ajudar a aumentar a sensação de segurança da população? Olha, eu escolhi... Bom, esse debate aqui foi na eleição anterior. No caso aí, estava o coronel que ganhou aqui, o coronel Fábio Cândido, futuro prefeito de Rio Preto, e o adversário que era o Itamar no debate. E aí o jornalista faz essa pergunta, falando que, apesar de ser dever do Estado, o que poderia o município contribuir com a segurança pública? E aí eu me pergunto, por que será que os jornais, as televisões, porque não é exclusiva da imprensa escrita falada no rádio, jornais, por que será que eles continuam, né, com essa falta de pesquisa no assunto do direito, talvez falta de informação, talvez aquela questão de ouvir sempre essa história e aí assimilar isso e não esquece, mas a gente já tentou bater contra isso, falar várias vezes. Quem sabe esse vídeo ajude aí, quem sabe alguns jornalistas assistam. Segurança pública não é dever do Estado membro. Segurança pública é dever do Estado, como está no artigo 144, dever do Estado como organização política organizada, governo, que abrange União, Estados-membros e municípios. A segurança é dever do Estado, não o Estado-membro, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Tanto é que a Polícia Federal é da União e ela faz segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal é da União e ela faz segurança pública. Lá no artigo da educação está escrito a educação é dever do Estado. Lá no artigo da saúde também, 195, se não me engano, e 206. Salvo engano, são esses dois artigos da Constituição. Ambos falam que é dever do Estado a saúde e a educação. E o município tem suas farmácias, tem suas UPAs, suas UBSs, tem as suas escolas municipais, porque o dever do Estado é o poder estatal. É isso que está falando. Não é o dever do Estado membro, polícias civis e polícias militares apenas. Então, isso é muito ainda infantil para se ficar falando, né?
E aí você vê que essa daí, eu coloquei um exemplo nesse debate, mas isso é falado assim constantemente na imprensa. Foi falado também, se não me engano, na TV Tem, uma pergunta para os candidatos a prefeito. Então, sim, o pessoal precisa se atualizar, né, em relação às guardas municipais, como foi falado aqui na própria matéria do Diário da Região, em decisões do STF, mas isso daí nem é só atualizar, isso daí é aprender, né, a ler a Constituição, a ler o direito e perder um pouco essa ideologia, parece que quando a mentira é falada muitas vezes, né, tem esse ditado, ela vira verdade. É mais ou menos o que aconteceu em relação ao dever do Estado, como se fosse apenas o Estado membro, né? O Fux, na última decisão, que ele fala de policiamento preventivo sobre as guardas municipais, ele fala muito bem disso, na DPF 995, quando tem os julgados aí. Enfim, eu trago essa reflexão para vocês aí. Na minha opinião, a imprensa é muito positiva em certos pontos. Sem a imprensa, sem a divulgação nas redes sociais, que não é imprensa, mas não deixa de ser uma divulgação, mas a imprensa também é importante, a gente não consegue, às vezes, divulgar uma ocorrência de forma ampla. É muito importante o trabalho da imprensa para mostrar o trabalho social da guarda, mostrar o trabalho da guarda, mostrar os equipamentos, as novidades. A imprensa é um órgão muito importante, mas ela pode, às vezes, cometer sérios enganos, sérios erros, que ficam prejudicando, fazendo a gente patinar um tempo por conta desses tipos de falas, faltas de pesquisas, informações erradas. Não que ela não tenha que ouvir os dois lados, né? Como nessa matéria do Diário da Região, colocou a opinião desse ouvidor, às vezes eles acabam ouvindo sempre os mesmos, né? Com essas opiniões aí divergentes, mas faz parte do processo, né? Da imprensa, ouvir os dois lados. Mas, por exemplo, eu dei uma entrevista para nessa reportagem aí do Diário da Região e não foi colocada, né? Então, precisa tomar cuidado. Às vezes um especialista, né, fala uma informação que não é tão verdadeira, então precisa ter um contraponto aí, talvez do órgão da Guarda Municipal, talvez de um outro, de um juízo, não sei. Precisa aprofundar um pouco mais esse tipo de matéria, esse tipo de pesquisa. Talvez não seja a culpa do repórter, talvez às vezes o editor tem que ele resumir ali aqueles fatos ali, aquelas opiniões, mas acaba que fica uma informação um pouco enxuta, né? O jornal, tudo bem, tem uma página pequena, né? Não é como uma revista que pode falar mais tempo, mas a gente vem nesse vídeo para falar também, né? A respeito dessa matéria, fazer esse react e falar o que você acha aí. Não esquece de deixar seu comentário. Você acha que a imprensa é nossa amiga, nossa inimiga? Ela ajuda as guardas municipais, atrapalha? Deixa sua opinião aí. Valeu, obrigado e até a próxima.